Senhor. Aleluias. Mais uma vez aqui estamos para mais um culto de ensino da palavra de Deus. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Amados, nesta noite, ou melhor dizendo, nessa tarde, que ainda não escureceu, nós vamos falar sobre o arrependimento dentro das Escrituras Sagradas, porque nós sabemos que tem que haver arrependimento em todas as situações. Os irmãos podem ver que até quando chega lá no fórum, que a pessoa às vezes cometeu um delito, um homicídio, e até na última hora o advogado ou o juiz pergunta se ele está arrependido. Assim somos nós no reino de Deus. Tudo que nós fazermos que não for de bom grado, ou se não for para fazer com que nós falhamos mais ainda, nós temos que arrepender. E mesmo assim, não pode ser o arrependimento da boca para fora. Não pode ser o arrependimento dos lábios. Tem que ser o arrependimento do coração. E nessa noite, nós vamos falar sobre o arrependimento que se encontra lá em Marcos 1,15. Marcos capítulo 1, versículo 15. A missionária vai estar lendo. Amado, o tema desta noite é sobre arrependimento. Aleluia. Tem pessoas, irmão, que morrem e não arrependem. Tem pessoas sofrendo porque não arrependem das coisas ruins que fazem. Marcos capítulo 1, versículo 15. O que está dizendo? E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. Olha aí, amados. Arrependei vós, porque o tempo de Deus está próximo. Que tempo que é esse, irmãos? Que tempo que é esse, igreja? Que tempo que é esse, amigo? Muitas das vezes nós não sabemos o dia, nós não sabemos a nossa hora de partir dessa terra. E muitas das vezes não dá tempo de arrepender, ou dá tempo de arrepender. Muitas das vezes não dá. Então, está dizendo aqui que nós temos que arrepender. E nós temos que crer na palavra de Deus. Temos que crer no Evangelho de Cristo. É necessário o arrependimento. Ah, mas eu não perdoo. Se você não perdoa, você não arrepende. E você está fazendo mal para você mesmo. Esse mal vai te prejudicar. Esse mal vai te consumir aos poucos. Esse mal vai dormir com você. Este mal vai deitar com você. Este mal vai para o trabalho com você. Este mal vai caminhar com você. Porque ele não vai conseguir sair da tua mente. Então a Bíblia diz que temos que arrepender e acreditar no Evangelho. A missionária Ana leu aqui Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei vós e credes no Evangelho. Aleluias. Glória a Deus. Então está aí. Se nós não arrependermos, nós não vamos, aleluia, partir dessa em paz. Então é necessário o arrependimento. Primeiro versículo que a missionária Ana leu está em Marcos 1,15. Você pode estar lendo, você pode estar meditando. Mas nessa noite também nós vamos abordar mais um versículo aqui que fala sobre o arrependimento, irmão. Muita gente não arrepende das coisas ruins que fazem para as pessoas, mas temos que arrepender. Aqui em Atos dos Apóstolos,
capítulo 3, versículo 19. A missionária vai estar lendo e nós vamos estar explicando. Aleluia, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que vai falar sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha bem, arrependei-vos dos vossos pecados, para que os vossos pecados sejam apagados. Se nós não arrependermos, vai remontando os pecados. Como eu já disse, o arrependimento tem que ser de coração. Não podemos fingir que arrependemos. E aí nós ficamos, como diz, matutando, nós ficamos com aquilo na mente. Então nós temos que arrepender de corpo e alma, de coração, porque se você não arrepende, não perdoa, aonde você for, você vai estar com ele, você vai dormir com ele, você vai trabalhar com ele, você vai sentar na mesa do almoço ou da janta, para jantar com a tua família, ele vai estar te corroendo. O arrependimento que você não arrependeu e você também não perdoou. Então, está em Atos 3,19. A missionária acabou de ler. É para que nossos pecados sejam apagados. Os vossos pecados. E aí vem assim o tempo do refrigério do Senhor. Porque só o Senhor pode refrigerar nossa alma. Irmão, nós somos um corpo dotado de físico, de emoção e espiritual. O nosso corpo é dotado por estas três partes: emoção, espiritual e físico. E muitas das vezes nós temos que, aleluia, cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso intelecto. E muitas das vezes não cuidamos do nosso emocional e nós acabamos fazendo besteira, acabamos fazendo bobagem. Então, para que venha o tempo do refrigério, para que nós podemos sentir a presença do Senhor. Se você não sente mais a presença do Senhor, se você não sente mais a presença de Deus, então você precisa fazer uma reflexão dentro da tua mente, dentro do teu coração, e ver o que você está deixando a desejar, o que você está deixando acontecer, porque você já não sente mais a presença de Deus, você já não sente mais a presença do Senhor. Você ajoelha, você ora, mas você não sente nada. Então precisa fazer uma reflexão, precisa você olhar para dentro de você e ver o que está errado, o que está acontecendo na sua vida. Então arrependei-vos e converter para que sejais apagado os vossos pecados, e assim vem o tempo, aleluia, do refrigério na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais um versículo bíblico, mais, aleluia, uma explicação para o teu coração. Está lá em Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas, segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas era médico. Para você que não saiba, daquela época, Lucas era médico e Lucas escreveu o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na live passada, nós já explicamos sobre os 4 evangelhos. Cada um, aleluia, tem um significado muito maravilhoso. Cada um tem um significado grande. Em Lucas capítulo 5, temos que arrepender de vossos pecados, arrepender no nosso coração. Não adianta arrepender da boca para fora, não adianta não perdoar. A nossa situação, a nossa vida, paz do Senhor, irmã Renata, a nossa vida, e nós não perdoamos ninguém. E aí vamos vivendo uma vida embaraçada, uma vida desgraçada, vamos vivendo uma vida que sem sentido. Uma vida que não tem sentido, irmãos. Então nós temos que arrepender. Irmão Ironildo, paz do Senhor também. Lê lá em Lucas 5,32 em voz alta,
para que nós possamos entender neste culto de ensino desta noite. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui o próprio evangelista Lucas, com a palavra de Jesus, está dizendo, irmãos, que Jesus não veio chamar o justo. Ou será que tem justos na terra? A Bíblia diz que ele veio chamar... Quem que ele veio chamar? Os pecadores. Os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Ele não veio chamar justo. Porque quem precisa de remédio, irmãos, é os pecadores. Quem precisa de remédio é aqueles que precisam de Jesus. Precisa tomar uma dose de remédio da palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz aqui em Lucas 5,32 que o Senhor não veio chamar o justo, porque o justo não precisa de remédio, irmão Ironildo e irmã Renata. Quem precisa de remédio é o doente. Os irmãos podem ver, nós podemos ver, né, pastora? Nós não vamos no hospital, ou nós não vamos no pronto-socorro, se nós não tivermos doente. Irmão, nós só vamos no hospital, nós só vamos no pronto-socorro se nós estivermos enfermo. Se nós não tivermos enfermo, nós não vamos procurar o médico. Assim é nós também com Jesus. Nós só procuramos Jesus se nós estamos doentes. Essa doença que eu estou dizendo nessa noite não é uma doença física, é a doença da alma. Muitas das vezes a nossa alma geme, muitas das vezes nós sentimos angústia, muitas das vezes nós sentimos depressão, nós passamos pelo síndrome do pânico. Então essa é a doença da alma. E essa doença da alma, irmãos, aleluia, tem que acompanhar a medicina e acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós só formos para a medicina, muitas das vezes nós não vamos conseguir. Agora, se nós caminhar junto com a medicina, acompanhando Jesus, acompanhando as palavras de Jesus, atentando para a palavra de Jesus, nós vamos curar nossa alma, nós vamos curar nossa angústia, nós vamos curar nossa tristeza, porque tudo isso é doença da alma. E nós, irmãos, só vamos na igreja, na casa do Senhor, se nós estivermos doentes, se a nossa alma estiver precisando. Agora, se a nossa alma não estiver precisando, amém. Mas a nossa alma precisa de uma palavra de conforto, de uma palavra, aleluia, de motivação. É o que nós precisamos dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia é o mapa para nós andarmos nessa terra. Irmãos, nós não podemos ficar só na carne. Se nós viver só na carne, nós vamos saber que nós vamos fazer coisas erradas, coisas errôneas. O nosso corpo é dotado de pensamentos, nosso corpo é dotado de emoção, né, missionária? E muitas vezes nossos pensamentos vêm ruim na nossa mente. Muitas das vezes as nossas emoções tomam conta do nosso corpo. E se nós não tiver alimentado, se nós não tiver alimentando com a palavra de Deus, nós vamos passar só problema. Nós não vamos ser alegres, não vamos ser felizes. Você chega no trabalho já angustiado, você anda na rua angustiado e triste, dentro do seu lar não está indo bem, no teu trabalho muito menos, na escola muito menos, e assim vai. Então nós temos que alimentar. Irmãos, nós temos que tomar uma dose da palavra de Deus. O único que alimenta a alma, irmã Renata e irmã Ironildo, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Para nossa carne tem arroz e feijão, para nossa carne tem os legumes, para nossa carne tem a bebida, mas para nossa alma é Jesus Cristo. Ou não é, pastor? Isso mesmo. Fala alguma coisa aí, missionária Ana. Como Glória a palavra a Deus. fala, nós sempre vamos ser dependentes de Deus, né? A partir do momento que a gente pensa que a gente não depende do Senhor, nós somos o mais miserável do ser humano, né? Que nós dependemos de Deus. Que o Senhor possa nos dar. E o arrependimento, irmãos, eu creio assim, o arrependimento é um exercício que a gente tem que fazer. O primeiro sinal de um salvo
é o arrependimento. Porque o arrependimento, ele nos conduz até Cristo. E a gente reconhece através do arrependimento dos nossos atos, a gente reconhece que errou, reconhece que precisa recomeçar, reconhece que precisa alinhar os caminhos. Então o arrependimento é um dos primeiros passos, né, para o seguimento em Cristo Jesus. Amém, louvado seja o santo nome do Senhor. Aí está a explicação da missionária Ana, porque nós sabemos que, irmãos, nós temos uma alma, nós temos um espírito, né? E a nossa alma, o nosso espírito vai ter que voltar para Deus, porque foi Ele que nos deu. E se nós não alimentarmos aqui nessa terra, nós vamos passar por muitas situações difíceis, muitos problemas, nós não vamos conseguir resolver. Porque é o que eu sempre falo, irmãos, se nós tentar resolver com a nossa força, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir. Jamais, jamais, jamais. Então nós precisamos da ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos alimentar nossa alma. A nossa alma tem que ser alimentada. A nossa alma é alimentada com o que, missionária Ana? Pela palavra. É com carne e arroz e feijão? Não, pela palavra. A nossa alma, irmão, não pode ser alimentada com arroz e feijão. A nossa alma tem que ser alimentada pela palavra de Deus, uma boa palavra, aleluia, no qual nós venhamos e nós saímos felizes, satisfeitos e com a sensação de alegria, com a sensação que estamos dominando a nossa carne. E nós temos que dominar, irmã Renata, irmão Ironildo, quem é que vai entrar aí, a irmã Regina, nós temos que dominar a nossa carne. Não é fácil, irmão, não é fácil nós dominar a carne, mas também não é difícil. Irmão, nós temos que alimentar. Amanhã ou depois, se o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar, nos convidar para partir dessa terra, para partir desse mundo, nós não podemos chegar lá com a mão vazia. Irmãos, nós chegamos lá com a mão vazia, e se o Senhor perguntar o que nós fizemos aqui, que nós só lutamos para nós só corremos atrás das nossas coisas, nós não corremos atrás das coisas de Deus. E isso, irmão, nós temos que colocar no nosso coração, nós temos que colocar na nossa mente, porque muitas das vezes, irmão, entra aqui e sai aqui. Nós não damos a mínima importância. Nós não damos a mínima importância. Nós ouvimos e não praticamos. E nós precisamos praticar verdadeiramente. Irmãos, nós estamos no período de carnaval. E nós sabemos quantas coisas ruins já têm acontecido. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas esquecem, até cristão, irmão, esquece da palavra de Deus. Vai lá pro carnaval, vai pular, vai brincar e depois volta. E aí abrir um portal aí que a pessoa depois vai ser dificilmente recuperar, né? Não, é dificilmente recuperar. Então é por esse motivo que estamos dando, né, a palavra do arrependimento. Se nós não arrependermos de todo o coração e voltar para Jesus de verdade, irmão, nós não podemos ficar brincando de servir a Deus, porque servir a Deus é coisa séria. Nós servimos o homem, nós servimos o juiz, nós servimos o advogado, nós servimos os nossos patrões, mas a Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, muitas das vezes nós não servimos da maneira que tem que servir. Irmãos, a humanidade precisa voltar para Cristo. A humanidade, irmão, não está nem aí pela palavra de Deus. Mas isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 43, se não me falha a memória, que diz assim, que no fim dos tempos, muitos esfriariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio, dando ouvido a palavras que não condiz com a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que virá repentina perdição. Do Verde também está aí assistindo, que Deus possa te abençoar, possa conceder a vontade do teu coração. Amém?
Então é o que nós estamos falando sobre o arrependimento. Tem pessoas, irmão, que morrem e não arrepende. Agora, se morre e não arrepende, para onde vai? Para onde vai se não arrepender na última hora? Para onde vai? Nem nós sabemos. Nós só sabemos que a Bíblia diz que há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Então você faz a tua escolha. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Irmãos, naquele dia não vai ter desculpa, não. Naquele dia que você chegar diante do Senhor, você não vai poder falar assim, mas ninguém falou para mim. Mas eu estou aqui, mas eu não sabia de nada. Mentira, irmão. Mentira. Até uma criança de 2 anos, 3 anos sabe o que é certo e o que é errado. Pega uma criança de 3 anos, acende o fogo e manda ela pôr o dedo. Ela pode pôr o dedo porque você mandou. Ela vai se queimar. Mas na segunda vez que você mandar ela colocar o dedo, ela não vai colocar o dedo porque ela já sabe. Ela sabe que ela vai se queimar. Assim somos nós. O caminho errado, o caminho largo, segue quem quer. E ninguém pede ninguém de seguir. Só que nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. E nós pregamos a palavra, não cobramos, não temos custo nenhum. Nós pregamos por amor a Cristo. Porque quem é que vai fazer? Quem é que vai pregar? Quem é que quer salvar a alma para o reino de Deus? Né? Nós pregamos a palavra de Deus por amor a Cristo. E aí está sobre o arrependimento. A missionária Ana vai estar lendo agora 2 Coríntios. Tudo que nós falamos no culto de ensino, irmã Renata, irmã Eronildo, a nossa irmã do Virgem, nossa prima aí, está dentro da Escritura Sagrada, está dentro da palavra de Deus. Não falamos nada de nós. 2 Coríntios 7:10, até a missionária procurei, eu vou estar lendo e ela vai explicar. Achou? Amém? Pode falar em voz alta então. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Abra a tua Bíblia e vê que nós estamos falando dentro da palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Olha bem, peraí, pessoal. Porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento da salvação. Agora não adianta nada nós entristecermos e não arrepender. Vamos continuar machucando, vamos continuar maltratando, vamos continuar fazendo de conta, vamos continuar fazendo que as coisas não são verdadeiras. Nós não colocamos no nosso coração. Irmão, nós temos que fazer um propósito diante de Deus. Irmão, se você não fazer um propósito diante de Deus, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então há de ter propósito diante de Deus. Só que os propósitos, ouviu, missionária? Tem que fazer e tem que cumprir. Porque se nós fazemos um propósito diante de Deus, olha, se eu vou fazer isso diante de Deus, se acontecer, vai acontecer assim, eu vou fazer. E nós não cumprir, irmão, nós volta para trás mais ainda. Mais ainda. Então, 2 Coríntios 7:10, lê aí, o que está escrito? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Só um minutinho. A tristeza opera para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Nós precisamos arrepender. Irmãos, até quando você vai continuar brigando, desentendendo, não tem acordo? Às vezes você mora debaixo do mesmo teto, mas não tem acordo um com o outro. Não tem arrependimento, não tem quebrantamento de coração. Você acha que você está certo ou vice-versa. E não chega a um denominador comum. E vai levando aquela vida empurrada, aquela vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já vivi um passado, um tempo antigo.
Irmão, a coisa mais ruim da vida é você viver uma vida empurrada, uma vida de qualquer jeito, uma vida de qualquer maneira. Você não tem prazer dentro do teu próprio lar, você não tem prazer dentro da tua casa, você não tem prazer dentro da tua família. Por quê? Porque não há entendimento, não há comunhão. Um fala A, o outro fala B. Ninguém se entende, irmão, ninguém se entende. Um quer ser melhor do que o outro. Não, 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 não. Tem que haver arrependimento, tem que ter comunhão, tem que ter entendimento, discernimento. Errou, perdoa, errou, arrepende, falhou, tá falhando? Então pede perdão pro cônjuge, pro outro. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode continuar, pastor. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Tá falando que... Pode falar. Há dois significados de tristeza, né? A tristeza, ela tem que gerar em nós arrependimento. Quando a gente está em Deus, ela tem que gerar em nós arrependimento. Arrependimento. Quando a gente está sem Deus, ela gera morte, porque ela gera condenação, ela gera culpa. E tristeza por si só, sem se arrepender, ela só vai te levar para condenação, para morte. Tanto física, por isso que muitas pessoas se matam, se torturam. Tem doenças aí de pessoas que se flagelam, né, se mutila, e chega até mesmo o extremo que é a morte, né, a morte física. Por quê? Porque já morreram por dentro, já, de culpa. Não foi de arrependimento, foi de culpa. Então, a culpa, ela não vem de Deus. Quem nos condena e quem nos culpa é o inimigo das nossas almas, porque Deus não nos culpa, Deus não nos condena. Nós, por nós mesmos, nos culpamos e nos condenamos. Diante de Deus, o arrependimento nos gera o quê? Faz gerar em nós uma mudança de vida. Porque quando a gente arrepende diante de Deus, a gente analisa o que está fazendo errado, o que não está dando certo, as nossas ações, e a gente muda a rota. A gente vai se alinhando. E quando a gente não está com Deus, o que acontece? A gente se culpa e só fica no sofrimento, né? É verdade, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, nós sem Jesus, nós sem Deus, nós vamos produzir a morte, porque nós vamos morrer. Os amados estão vendo aí tantas coisas. Isso aí é desde o início do mundo, mas agora com a rede social parece que é mais. Os irmãos viram cada caso que acontece. Eu já falei na pregação passada, pai matando filho, filho matando pai, pessoas que não conseguem se libertar. Irmão, tá casado, o casamento não deu, não tá dando certo, não há como reconciliar, não tem como perdoar. Um lado não quer, né? Um outro lado não quer ser perdoado. Irmãos, é melhor cada um viver de um lado, cada um viver para um lado, apartado, do que matar. Ou você acha que Deus agrada com o homicídio, patricídio, matricida? Deus não agrada com isso. Então, a pessoa perdeu, a parceira não quer mais, não quer nem saber. Ele vai e mata, ou vice-versa. Aí acaba tirando a vida dos filhos também. Mata os inocentes que nem começou a viver. Irmãos, fala pra mim aqui, é melhor separar ou continuar um inferno e depois acabar um matando o outro? Fala pra mim. Você que defende muito aí, que fala que não, casou tem que viver até o fim, tem que viver até o fim, quando há comunhão, quando há entendimento, quando há discernimento entre um e outro, quando há respeito. Agora, quando não há respeito, irmão, para que vai viver um casamento infernizado, um casamento aí de aparência? Tem muita gente vivendo de aparência aí, e aí fica falando, porque o outro divorciou, porque...
melhor divorciar do que você se matar, você matar o teu parceiro ou tua parceira, ou matar os teus filhos, que é o que está acontecendo. Eu não aceito a separação, eu vou e mato a minha esposa. Eu não aceito a separação, eu vou e mato o meu esposo. Então, para vingar dela, eu vou matar os meus filhos, eu vou matar o meu sogro. Não, para com isso. Irmãos, não existe isso. Para aqueles que defendem, para aqueles que acham, aleluia, louvado seja Deus, que é melhor viver um inferno, viver de aparência, andar de mão dada, ir para a igreja, sentar e falar que está vivendo uma maravilha, sendo que é mentira. Então, amado, me perdoa exatamente, irmã Renata, separa. Olha, tem um monte aí defendendo aí, não, tem que ficar até o fim. Mentira! Você fica até o fim, um mata o outro. E outra, você viveu uma vida triste, uma vida angustiante, uma vida até o fim. Isso é se você conseguir sobreviver. Agora fala que eu tô falando mentira, eu tô falando... Né, pastor? Eu tô falando mentira? Não tô falando mentira, não. Aí aparece um santarrão aí dizendo que não. O casamento é só um, tem que ser, ó. Não, irmão, não é isso aí. Irmão, você já lutou com todas as tuas forças. Você já tentou de todo jeito. Um lado não quer mudar, o outro também não quer mudar. A família vai para o mesmo caminho, os filhos vão para o mesmo caminho. Hoje, amado, tem um monte, os presídios tá cheio de filho lá, atrás das grades lá. Por quê? Porque não teve um bom ensinamento, não teve uma doutrina no lar. Um lar que há traição, um lar que há coisas... que é até difícil falar. Exatamente, uma Renata, falta de Deus. A falta de Deus no lar é a pior coisa. É a pior coisa, a falta de Deus no lar. Fala pra mim. Um lar que não tem Deus, irmãos, é só desavença. Então, para isso precisa o arrependimento, precisa perdoar. Precisa perdoar. Para que as coisas caminhem, para que as coisas andam. Amado, ninguém... O próprio Jesus disse que nesse mundo seria fácil. No casamento, muito menos. O casamento, muito menos. É por isso que o casamento, Deus tirou o homem... Deus não tirou o homem dos pés da mulher para não ser pisado, né? Deus não tirou a mulher, né? Deus não tirou a mulher dos pés, do homem para não ser pisada, e nem tirou a mulher da cabeça do homem para ela mandar nele. Deus tirou a mulher da costela para ser amada, para ser abraçada e vice-versa, tanto o homem como a mulher. Numa casa, irmão, o homem é o provedor. Ele não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que ele. Os dois têm que caminhar junto. Mas muitas das vezes o homem não quer ouvir a mulher. Se ela tiver certa, é claro. E muitas das vezes a mulher não quer ouvir o homem. É claro, se ele tiver certo também. Porque você não vai concordar com o erro. Não podemos concordar com o erro. Exatamente. Irmã, tem que perdoar e pedir perdão. Irmãos, a melhor coisa é perdoar e pedir perdão. Irmão, você tira um fardo da tua mente, você tira um fardo das tuas costas. A coisa mais gostosa, irmão, é quando você perdoa, quando você pede perdão. Faz o teste para você ver. Você que vai me assistir ainda, você que tem mágoa no coração, pega o telefone. Você não pode ir até a pessoa, mas de coração, liga para ela, liga para ele, pede perdão. Se é claro se você tiver errado mesmo. Porque você pediu perdão, fica boa. Muitas vidas, muitas famílias, missionária, vivem enrolada. As coisas não vão, por quê? Porque é falta de arrependimento, falta de perdão. Vou voltar, o marido não pede perdão para a mulher não pede perdão para o esposo. Eu e a minha esposa tá aqui. Quando nós vemos, porque nós somos carne, irmão. Quando nós vemos que nós falhamos um com o outro, nós pedimos perdão. É gostoso isso, perdoa. Se eu falei alguma coisa que não te agradou, ou ela com a mesma coisa, perdoa, me perdoa se eu fiz alguma coisa que não tá bom. Então é assim que nós vamos vivendo, irmão. Ninguém aqui é santo, não. Ninguém é santo. Mas eu vou falar, é complicado, é difícil quando encontra uma pessoa que pensa mais ou menos igual,
que anda igual, que anda junto, que caminha junto. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, pastor, Pode falar, missionária. As pessoas se esqueceram, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas se esqueceram que o amor e o seguimento a Cristo, os dois andam juntos, porque é a decisão. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente tem que decidir, não tem mais sentimento. O que eu tô falando de sentimento? Não tem mais aquele sentimento do primeiro, da adolescência, da infância, da adolescência, quer dizer. E assim é com Deus também. Muitas das vezes não tem mais aquele vamos supor, aquele arrepio. Não Glória tem mais a Deus. Aleluia. aquela vontade de chorar. No casamento. Glória a Deus. Não tem mais aquela sensação de, as pessoas brincam, falam borboleta no estômago. Glória a Deus. Mas só fica a decisão. Eu decidi ficar, eu decidi cuidar, eu decidi seguir a Jesus, então eu vou ser fiel a Ele, ser fiel àquilo que o Senhor me pede. Eu decidi ficar nesse relacionamento, então eu vou cuidar. Porque amar é isso, amar é tomar coisas pequenas. Amar é tomar um copo d'água e falar assim: ó, eu trouxe um copo d'água porque imaginei que você também tá com sede. É levar um remédio, é fazer um café. São decisões que a gente toma. E o seguimento de Cristo também é. É orar quando eu não tenho vontade, é ler a Bíblia quando eu não tenho vontade. Muitas das vezes a gente não tem vontade. Mas nós não vivemos de vontade, nós vivemos de decisão. No relacionamento, na nossa casa, na nossa família e com Deus. É a mesma coisa. Decidir permanecer, decidir ficar e decidir ser fiel. Glória a Deus. Aí está a palavra, né? A missionária. E realmente, sabe o que acontece, irmãos? Acontece que esse negócio de eu não vou pedir perdão porque eu tô certo. Eu também não vou pedir perdão porque eu tô certo e ele tá errado. Ou ela tá errada e vice-versa. Irmãos, vai levar ao quê? Vai levar no quê? Vai levar no quê? Vai acrescentar o quê? Nada. Nada. Se você percebeu que você tá errado, ou você tá errada, pede perdão. O único que foi isento de erro foi Cristo, né? Exatamente. O único que não falhou, que não errou, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que entrou no tabernáculo eterno, porque ele não teve falha. Irmão, somos falha. Somos falho, quer dizer. Só que a nossa vida também existe o perdão, o arrependimento. É por isso que tem essas duas palavras. Nós só conseguimos andar nessa terra se nós arrepender, se nós perdoar. Agora, se nós não arrepender, perdoar e não perdoar, nós vamos remontando as coisas ruins dentro de nós. Nós vamos juntando para nós essa lixaiada. E aí, irmãos, tem muita gente hoje, irmão, que acaba entrando em depressão, tendo essas doenças da alma. Muitas das vezes, não todos, mas alguns, porque não sabem perdoar, não tem arrependimento. Então, ficam doentes, a alma começa a adoecer. E a gente vê o resultado depois, que vocês sabem. Então, irmão, arrependimento, perdoar, nós precisamos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nosso Senhor Jesus não nos chamar, nós precisamos viver e entender que nós temos que arrepender, nós temos que perdoar. Irmãos, o perdão é só para você mesmo. Só vai mudar a tua vida, melhorar a tua vida. Você não perdoa fulano está vivendo, está comendo, está bebendo, está se alegrando, e você está aí angustiado, sofrendo. Por quê? Porque você não perdoa. Então, para encerrar o nosso culto de ensino dessa noite, aqui 2 Coríntios 7:10, a missionária Ana leu aqui Atos 17:30, e continuando aqui, para encerrar, irmãos que, aleluia, estão aí nessa live aí assistindo,
Diz assim: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que em todo lugar se arrepende. Olha que coisa, missionário. Irmãos, Deus não leva ao tempo da ignorância. Pastor, que tempo da ignorância é essa? Irmãos, quando nós sabemos que nós vivíamos pecando, fazendo coisas erradas, prostituindo, adulterando, enganando, mentindo, isso é o tempo da ignorância. Você veio para o Senhor, isso aí acabou. Porque o Senhor apagou, o Senhor apaga. A Bíblia diz aqui, a Bíblia nos reserva aqui esse versículo, o Senhor apaga todos os pecados. Você começa a ter uma vida nova. Irmão, se você tem 1000 pecados, você veio a Cristo, você arrependeu, você perdoou, você deu um passo para Cristo, é apagado todos os seus pecados. A Bíblia diz que é apagado todos os seus pecados. Você não tem mais pecado. O Senhor vai te dar uma veste nova, uma veste branca, uma veste sem mancha. Aí você vai começar a caminhar com Cristo. Eu não vou dizer que essa veste não vai respingar sujeira, vai. Mas aí você aprendeu que existe o arrependimento e o perdão. O arrependimento e o Perdão. Perdão. Então, não levando em conta o tempo da ignorância, irmã Renata, o Senhor não leva o tempo da ignorância, irmã Regina. O tempo da ignorância é quando nós não conhecemos a Cristo. Agora, se nós conhecemos a Cristo, irmão, nós arrependemos, viemos para Cristo e nós continuamos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos lá fora, aí o Senhor leva em conta sim. A prestação de conta começa dali para frente. Exatamente. O que é, para missionária? Fala aqui no microfone, fala mais alto. A prestação de conta começa a partir do momento que eu aceito Cristo na minha vida. E o perdão também. Eu acredito assim, quando você perdoa, aquilo que aconteceu já não tem que ser mais lembrado. E se for lembrado, porque a gente é falho, né? Pode vir à nossa mente, nós temos que fazer o quê? Jogar fora. Nós não podemos ficar alimentando coisas que já foram perdoadas. Isso quem faz é o acusador da nossa alma. Perdoei. Não necessariamente que eu tenha que andar junto com aquela pessoa que me machucou, porque tem coisas, irmãos, que as pessoas fazem, ou que a gente faz com as pessoas, que há perdão, há sim, mas não tem como mais ter convivência. Então, cada um vive a sua vida, mas cada um, né, mas aquele perdão tem que ser liberado. E com Deus também, né? Com Deus é a mesma coisa, é isso que o pastor também está falando. Quando a gente aceita Jesus, vai ser cobrado dali para frente, né? Amém. Os irmãos entenderam? Daí para frente, nós aceitamos Jesus, nós encontramos com Jesus, nós recebemos uma veste branca. Só vai ser cobrado dali para frente. O Senhor não leva o tempo da ignorância. O tempo que nós errávamos, que nós pecávamos, que nós prostituía, adulterava, o Senhor não leva em conta. Mas o Senhor vai te dar uma veste branca a partir do momento que você aceitou, você entendeu que você quer andar com Cristo. Então a vida começa dali para frente. Ali para frente que começa a contar. Tá? O irmão entendeu? Nosso irmão Renato, Alessandra aí está também. Que Deus possa te abençoar, você e a tua casa. E nós já estamos aqui no final. Então a Bíblia diz aqui em 17:30 de Atos, continuando, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependem. Amados, a Bíblia está dizendo aqui, não é só para cristão não, para crente não. A Bíblia está dizendo que Ele quer que todos os homens se arrependem. Irmão, não importa que denominação você é, que denominação você está, que lugar do mundo você está, a Bíblia diz que nós temos que arrepender de todo mal.
Ah, mas eu aceitei Jesus, eu tô com Jesus, eu tô caminhando com Jesus, acabou. Irmão, você vai pecar de novo. Só que aí existe o quê? O arrependimento e o perdão. Porque a Bíblia diz que quando nós pecarmos, pastora, depois que nós estivermos aí no Senhor, há um advogado para nos advogar. Quem é esse advogado? A irmã Renata pode me responder? Quem é o nosso advogado depois que nós viemos para o Senhor? Quem é o nosso advogado, irmã Renata? Irmão Renato Alessandro, quem é o nosso advogado? Quem pode responder? Porque a Bíblia diz que depois que nós aceitamos o Senhor, colocamos no nosso coração e nós estamos vivendo em novidade de vida, nós temos um advogado quando nós errarmos. Qual é o nosso advogado? Você pode me falar aí? Irmã Renata sabe quem é o nosso advogado? Eu vou dar um tempinho para os irmãos responder. Quem é o nosso advogado? A transmissão chega depois. Depois que nós viemos para o Senhor. Irmão, ninguém é santarrão, não. Nós erramos, nós falhamos sim, pecamos. Mas tem um advogado que advoga nós diante do Pai. Quem é o advogado? Você sabe me responder para nós encerrarmos? Se você já me respondeu, a irmã Renata respondeu. Irmã Renata, em outras palavras, exatamente, quem é o nosso advogado diante da palavra que a irmã acabou de digitar aí? Jesus. Irmão Ironildo, esse nome aí que os irmãos colocou, esse aí é o juiz hoje. Hoje ele é o juiz. Hoje ele é o juiz. Só que nós temos um advogado aqui que julga nossas causas quando erramos. Glória a Deus, irmão Ironildo, Senhor Jesus. Isso mesmo, irmão Ironildo. Deus te abençoa. Irmãos, irmão Ironildo, só Jesus pode ir até Deus, que vocês colocaram antes aí. Só Jesus que pode ir até Ele. E vai falar lá, ó, no teu servo lá, o teu filho, Ironildo, a tua filha Renata, eles pecaram, eles erraram, falharam. Só Jesus vai lá e fala com Deus. Aí Deus perdoa nós, através de Jesus Cristo. Então, irmãos, o único advogado que temos que advoga é Jesus Cristo, perante Deus. E todas as vezes que você for orar, você não pode ir diante de Deus direto. Você tem que orar a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o meu advogado. Jesus é o teu advogado. Muito bem, irmão Ironildo, o Senhor Jesus, Ele é o teu advogado. Irmão, não tem causa que Jesus não ganha. Não tem causa que Jesus não ganha. Jesus só não ganha causa se nós tivermos errado. Jesus só não ganha causa se nós não tiver certo. Agora, se você tiver certo, irmão, irmã, Jesus é o maior e melhor advogado de todos os tempos. Ele ganha qualquer causa. E Ele está aqui nesta noite para advogar por você, para ganhar aquela causa que você está há muito tempo esperando. Então, se você estiver certo, Jesus como advogado, Ele vai entregar nas tuas mãos, Ele vai entregar nas nossas mãos. Muitas das vezes a tua causa está demorando porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então nesta noite, recebe essa palavra, os nossos irmãos aí que estiveram com nós até o prezado momento, as nossas irmãs, as pessoas que vão entrar, fica com Deus e nós vamos fazer uma oração para encerrar em nome do Senhor Jesus. E terça-feira que vem temos mais ensino da palavra de Deus. Quinta-feira, culto de cura e libertação. E domingo, culto da família. Oramos para que Deus possa nos dar uma noite abençoada. Amantíssimo Deus, Pai Celestial,
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor que advoga por nós. Visita agora, Senhor, o nosso irmão Renato, nosso irmão Ironildo. Visita o nosso irmão Renato Alessandro, a sua família. Visita as suas filhinhas, visita a sua esposa, visita aí do Virgem, meu Deus, que está com a causa para quinta-feira, meu Pai. Que o Senhor venha conceder essa causa a ela, que ela venha passar na perícia ali, papai, em nome de Jesus Cristo. Também nesta noite, meu Pai, continua consolando a minha irmã, o meu cunhado, meu Deus. Ah, Deus de poder e glória, meu Deus, continua consolando os corações dele. E nessa noite, Pai, nós consagramos a nossa noite a Ti, consagramos a noite da nossa família, consagramos a noite dos meus familiares, consagramos a noite dos meus amigos, minhas amigas, consagramos a noite dos meus vizinhos, Pai, a Ti, em nome de Jesus Cristo. Que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo de Deus faça melhor, fala melhor no coração de quem vai ouvir, assistir e ouvir esta live em nome de Jesus. Amém.